Olá, tudo bem? Meu nome é José Gonçalves Pode, sou professor de História de Humanidades. Estou fazendo esse vídeo para te ajudar a entender as causas da Primeira Guerra Mundial, ok? A Primeira Guerra Mundial, como você deve saber, ela ocorreu entre 1914 e 1919, mas quais seriam as suas causas? Bom, para entender as causas, a gente tem que voltar, no primeiro momento, a este outro evento aqui, ó, que é a segunda revolução industrial, tá? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, coloque nos comentários do vídeo que eu elaboro para você um videozinho para explicar o que é a revolução industrial, o que é a segunda fase da revolução industrial e qual a sua ligação com a Primeira Guerra, tá? Mas para o nosso entendimento, o que nós temos que lembrar, tá? Para a gente fazer uma prova legal, para sair-se bem nesses testes que você vai enfrentar aí no seu colégio, na sua escola. Olha só, a segunda revolução industrial, ela provoca a mecanização da produção na Europa, no continente europeu, né? Nos Estados Unidos e no Japão. Só que a segunda revolução industrial, no século XIX, encontrou alguns gargalos, como, por exemplo, a expansão do mercado consumidor, a busca de matérias-primas, petróleo, locais de investimento de capitais, excedentes de trabalho que não eram absorvidos pelas indústrias nascentes na Europa, o que gerava uma crise social, como greves, conflitos armados, revoluções socialistas, liberais, manifestações nacionalistas em todo o continente europeu. Os capitalistas da Europa, para resolver esse problema, encontraram no imperialismo, que é essa primeira causa aqui, ó, uma forma de resolver as demandas que foram provocadas pela segunda revolução industrial. O imperialismo é a disputa por mercados europeus entre as potências europeias, principalmente na África e na Ásia. Só que a chegada dos europeus na China, na Índia, no sul da África, provocaram acirramento dessa concorrência, da ideia de poder, de prestígio dessas nações. Então você tem que entender que de uma disputa por mercado, para uma disputa de petróleo, para uma disputa econômica desses recursos, isso evoluiu para um conflito militar. Tá? Então ela sai da esfera econômica e vai para um conflito militar. Você tem algumas escaramuças já no século XIX e no início do século XX, no Marrocos, Etiópia, Egito e República Sul-Africana. Dá uma olhadinha para você ver que ali já tem ensaios do que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Um outro pilar para a gente entender as causas da Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo. Esse mesmo crescimento econômico alimentou também uma ideia de que cada país era a civilização, de que cada país europeu tinha uma etnia superior à outra, que cada país europeu tinha uma cultura superior a outro país. Então, o nacionalismo alimentou esse orgulho, o chauvinismo, né? Essa ideia que o seu país é perfeito e todos os demais são inferiores. Mas esse nacionalismo também vai se expressar em conflitos armados. No caso, entre franceses e alemães, por essa região entre os dois países, que é a Alsácia-Lorena, uma região altamente industrializada, que foi perdida pela França na Guerra Franco-Prussiana. Outro assunto que, se você tiver dúvida, coloca nos comentários que depois eu explico para você. O que você tem que lembrar é que essa guerra que aconteceu em 1871, esses dois estadozinhos, né, esses dois departamentos franceses passaram para o domínio alemão. E é claro que fortaleceu a economia alemã e enfraqueceu a França. Então a França, ela alimenta, durante o século XX, essa ideia de revanchismo, né, de uma nova guerra que devolva isso para ela. Um outro lugar de atrito e confronto é nessa região chamada região balcânica. Aqui a gente precisa entender o quê? Aqui você tem uma gama de etnias e alguns estados independentes, mas que as etnias e os estados independentes não têm a mesma fronteira, eles não batem. E aqui tem um povo chamado povo eslavo que está em toda essa região, tá? No Império Austro-Húngaro, está na Albânia, um pedacinho da Grécia, um pedacinho da Bulgária, e o povo eslavo ele vem lá do grande Império Russo. O Império Russo apoia, no caso, um país independente eslavo que é a Sérvia.
E a Sérvia tem também uma ideia de liderar, no caso, um movimento para unificar todos os povos eslavos da região. Isso vai bater de frente principalmente com quem? Com o Império Austro-Húngaro, esse grande império que tem aqui no centro europeu, tá? Como você está vendo no mapa. A Sérvia, no caso, ela implementa e ajuda grupos nacionalistas, terroristas dentro do Império Austro-Húngaro para libertar esse território e unificar todos os eslavos, com a ajuda do Império Russo. Por outro lado, a questão aqui envolve a Alemanha. Por que da Alemanha? A Alemanha ela é o grande aliado do Império Austro-Húngaro. Aliás, no caso, temos aqui parentescos em todos esses governantes. Tá? É um outro assunto que a gente pode tratar depois para vocês. Eles são parentes, são primos, tá? O Império Austro-Alemão e o Império Austro-Húngaro são aliados culturais, aliados históricos, aliados políticos, e o Império Alemão tem grande interesse que se esvazie esse movimento na Sérvia, para que ele possa construir, né, tenha a possibilidade de construir um projeto que ligaria a cidade de Berlim ao Oriente Médio, a Bagdá, passando pela Áustria, passando pelo Império Turco, outro aliado do Império Alemão, para que a Alemanha tenha acesso ao petróleo do Oriente, aqui, ó, do Extremo Oriente, né, do Médio Oriente. Só que essa ferrovia passaria por esses estados eslavos, ok? Então, no caso de vitória do nacionalismo sérvio, né, de unificação desses territórios, isso seria um grande obstáculo a que o Império Alemão tivesse acesso a esse petróleo, e o petróleo, vocês sabem, é o principal insumo da indústria militar. Sem óleo diesel, sem gasolina, tanques não andam, aviões não voam, né? Então nós temos que ter esse petróleo para alimentar essa máquina industrial e máquina bélica alemã. Ok? Então você tem esses dois embates aqui, ó. Alemanha contra a França e Alemanha contra o Império Russo, ok? Uma outra coisa que é causa da Revolução da Primeira Guerra Mundial, uma outra causa, e por último, né, da Primeira Guerra Mundial, é a corrida armamentista. No período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial, é chamado de paz armada, também identificada como Belle Époque. É uma época de ouro para os europeus. É a época dos grandes cafés, do desfrute de inventos, né, que mudaram o cotidiano dos europeus, como o automóvel, a máquina de lavar, a máquina fotográfica, o cinema, né? Então havia todo um glamour em torno dessa sociedade nesse período, né? E a guerra parecia algo distante, né? Mas, na verdade, todos os países, no caso, europeus, estavam se armando até os dentes. Então, eles estavam investindo em matéria-prima para a guerra, estavam investindo em tecnologia para a indústria bélica, investiram muito em convocação para o serviço militar e é claro, todo esse momento aqui, ó, tá diretamente ligado ao discurso nacionalista, né? Devemos ir para a guerra para proteger nossos interesses, provar que nós somos melhores que os nossos concorrentes. Então, todo esse ambiente foi criando essa animosidade. Vocês tiveram, então, aqui as causas da Primeira Guerra Mundial. Sobre o estopim da guerra, sobre as alianças, sobre as fases da guerra, isso vai ficar para um outro vídeo, um outro momento, ok? Muito obrigado, meu nome é José Gonçalves Podes, deixa o like no canal, se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima.